esse amigo meu que está na bancada aqui à minha esquerda, ele matou o que está acontecendo no Flamengo, porque eu tinha também essa informação e de gente que trabalhou lá dentro. É jogador que quer ser dirigente, quer mandar lá dentro. Precisa acabar isso. Esse paternalismo que existe, diretor passando a mão na cabeça de jogador toda hora, sabe? E eu vi uma declaração desse amigo meu aqui, o Mauro César, tem toda a razão. Eu tô achando que com o Sampaoli, que é um cara que gosta de um atrito, você não pensa que vai ser mar de rosas relação com o Sampaoli, não. Ele é chegadinho num atrito, então você vai ver se vai ter tranquilidade no Flamengo. Ó, a gente vai falar agora, né, sobre o Flamengo. O Flamengo que estreou no Campeonato Brasileiro, tá aí, ó, o Flamengo estreou em casa contra o Coritiba, excelente público no Maracanã, teve a volta do Bruno Henrique, que foi aí emocionante realmente, o desabafo do Bruno Henrique depois da partida, 10 meses sem jogar futebol, ele que é um dos grandes nomes dessa geração aí tão vitoriosa do Flamengo, Bruno Henrique voltando, teve o Gabigol, Mauro César Pereira, saindo do jejum. Gabigol sai do jejum finalmente, faz o gol, foi de pênalti, mas fez o gol do Flamengo. E o Mauro Betting disse, não foi uma grande atuação, mas o Flamengo vence por 3-0 e dá uma tranquilizada naquele clima de que não era nada de paz, né? De terror dentro do Flamengo nessa temporada, nesse começo de temporada com tanta cobrança sobre o Vitor Pereira, Mauro. O Coritiba hoje, assim, nesse começo de campeonato, é um dos times mais fracos, né? O clube fez muitas contratações, o time foi mal no começo da temporada, nem chegou às finais do Campeonato Paranaense, a torcida está bem insatisfeita, é um time bem fragilizado, né? Mas se o Flamengo jogasse da maneira que... Jogasse não, né? Entrasse em campo, se comportasse da maneira que vimos contra o Fluminense e diante do Maringá, talvez não vencesse esse jogo, né? Ontem houve pelo menos o time competiu, o time jogou futebol e conseguiu uma vitória até com certa facilidade. O Gabigol fez o gol, mas não jogou bem. Teve uma escolha bizarra aí do técnico interino, que agora volta para sub-20, que é o Mário Jorge. Ele não escalou o Pedro, escalou o Gabigol, e depois na coletiva ele disse que estudou o adversário e por isso, com mais mobilidade, estudou o adversário e tirou o Pedro. Tá legal. Aí não dá, né? Realmente, na verdade, acho que ali ele não teve coragem de tirar o Gabigol. Então tirou o Pedro imaginando que fosse um cara menos polêmico para ser sacado, porque ele queria jogar com um atacante e colocar o Matheus França de novo no time, que para mim foi o melhor em campo. E acho que esse jogador não vai sair do time com o Sampaoli, acho que vai ser titular absoluto em muitos jogos. Porque o Matheus França, porque é jovem, tem força, habilidoso, é um jogador que tem características de decisão, mandou até a bola na trave ontem e trabalha muito sem bola, pressiona, faz pressão no campo do adversário. Esse trabalho de do perde e pressiona, que é tentar recuperar a bola assim que ela é perdida, que é fundamental dentro do que o Sampaoli faz nos seus times, ele sabe executar, tem força física para fazer esse trabalho, tem perfil adequado, por isso, não é por acaso que o Newcastle veio atrás dele, é um garoto que tem características interessantes para se adaptar no futebol. Ofereceu 20 milhões de euros, né? E o Flamengo negou. O Flamengo recusou, acho que vai jogar direto com ele, ainda mais que agora que o Arrascaeta está machucado, então assim, seria mais uma concorrida, embora tenha um perfil diferente. Acho que naturalmente vai jogar. Não sei se ele vai colocar os dois no ataque ali, o Pedro e o Gabigol, mas acho que o Matheus França vai jogar com o Sampaoli. Ele viu ontem, né? E já conhece que ele vinha observando o time. Mas ontem o Flamengo tinha que vencer o jogo. Se fosse 1-0, com gol contra, no último minuto, tinha que ganhar o jogo, fazer 3 pontos para ter alguma tranquilidade. Mas é muito curiosa a mudança de comportamento do time, né? Muito curiosa. Em uma semana tudo mudou, né? Aquele time songamonga que não competia, que se entregou contra o Fluminense, contra o Maringá, de repente correu, jogou bola. Isso que eu ia falar, por que contra o Maringá, né? Que contra o Maringá o Vitor Pereira já tinha saído. Por que teve a má vontade? Eu também gostaria de saber, não sei. Quem está lá dentro deveria apurar. Talvez os gerentes do Flamengo, que são 500, né? Como não tinha o treinador para ver o jogo, né? Que bancada, vai ver que foi isso, né? Porque contra o São Paulo ele estava lá, né? Eu também concordo com o Mauro, foi muito estranho. Eu acho que o problema vai além do Vitor Pereira, acho que é acomodação mesmo, os jogadores precisam de um choque. Eu imagino que o São Paulo não vá ser tão sutil como foi o Vitor Pereira, que tentou até compor com os... O Vitor Pereira do Corinthians foi de um jeito, do Flamengo foi de outro. Foi bem mais político, tentando ali ganhar os caras, até conseguiu um dado momento. Você vê que no Fla-Flu 2-0 é muito estranha essa mudança. Ele colocou um time com vários caras importantes no banco, o time fez 2-0, os caras entraram, estava 1-0, jogaram bem, todos que vieram do banco. Tudo de uma vez só, 4 entraram de uma vez só. O time melhorou, fez o segundo gol e no final do jogo estavam pressionando o Fluminense lá no campo do Fluminense, todo mundo correndo. Uma semana depois tudo mudou, um negócio estranhíssimo. No meio teve o jogo do Alcas, com aquele segundo tempo medonho. Ontem o time voltou a jogar,
Acho que a presença do novo treinador certamente teve algum impacto. E eu acredito que ele não vai fazer muita composição, não. Vai chegar e vai barrar, vai colocar quem tem que colocar, quem está inteiro, quem tem condições físicas para executar o que ele gosta, que é o quê? É jogar dentro do campo do adversário, pressionando muito. E para isso você tem que ter... O Vitor Pereira queria fazer isso também, não conseguiu, porque faltava condição física, jogador sem força, jogador sem condição de dar uma arrancada. E ele vem com a equipe dele, né? Ele vem com 6 pessoas. Vem com a turma dele e o detalhe, né? Hoje é a melhor zaga possível, se for linha de 4, é essa que jogou ontem. Fabrício e Léo Pereira. Acho que hoje é a melhor zaga possível. O Rodrigo Caio foi muito mal contra o Alcas, um desastre. O Davi Luiz não está bem. O Pablo, acho que está abaixo desses caras também. Acho que não briga ali para ser titular, é um cara para compor, entrar num jogo ou outro ali quando precisar. Pode ser que ele use o Felipe Luiz como um terceiro zagueiro, a gente não sabe. Aí só Deus sabe. Quando eu chegar ali, começar a trabalhar, e mesmo na quarta-feira, não creio que ele mude muito não, porque hoje ele vai dar uma coletiva 2 horas da tarde, vai ter o primeiro contato, creio eu, com os jogadores, mas aqueles que atuaram ontem e hoje é recuperação, o dia seguinte é o jogo, então ele vai ter um dia para treinar, de fato, que é amanhã, é muito pouco tempo. Aí ele já joga contra o Nublense na noite de quarta-feira do Maracanã. Aí ele vai ter a quinta recuperação, sexta ele vai dar um outro treino, e sábado viaja, imagino, para Porto Alegre, domingo, 11 da manhã, joga contra o Internacional. Então ele vai ter terça e sexta. 2 dias livres de treino, né, sem ser um dia seguinte a jogo, e vai ser assim direto, para os 2 jogos. Então eu imagino que ele aproveite um pouco do que ele viu ontem, talvez ele aproveite a estrutura do que o Vitor Pereira utilizou, jogando com 3 zagueiros, a gente não sabe. Ele certamente tem um plano lá na cabeça dele, e eu acho que vai ser importante. Não sei se ele vai ter respaldo, porque geralmente o técnico não tem respaldo nessas horas. Nas divididas eles sempre espirram, os jogadores ficam. Mas é necessário que o técnico seja realmente duro e coloque quem tem condições em campo para jogar. E tem um material humano muito bom, né? O elenco é muito farto, tem muita gente ali. A questão é os caras correrem, jogarem e fazer o papel deles. Ô Flávio, sobre essa situação, né, que a gente está falando aqui, do Sampaoli, depois eu quero escutar o Mauro César também, que ele tem muitas informações ali dentro do Flamengo, porque o Sampaoli é um bom treinador, né? Onde ele foi, o time jogou bem. Jogou bem. Ele não conquistou muitos títulos, como a gente lembrou aqui, mas também nunca teve uma potência no futebol brasileiro, sendo justo. Ele nunca teve uma potência como é agora o Flamengo de elenco, de força. Que ele já comandou o Atlético Mineiro, o Santos, mas o Atlético não era o Atlético de hoje. Melhores vice-campeões da história do futebol brasileiro, mas pegou um mega Flamengo em 2019. Sim, pelo menos 3 campeonatos. Sim. Com 74 pontos. Sim. Agora, o Sampaoli, ele tem esse jeito turrão. Ele tem um jeito que vai chegar, vai colocar pra jogar quem ele quiser, vai colocar o time pra jogar do jeito que ele quiser, que a gente sabe que é o que acontece também com o Vitor Pereira, que é o que acontece com o Paulo Souza, com o próprio Jorge Jesus, pronto, pra gente falar um vitorioso. Agora, é aquilo que a gente fala, jogador no Flamengo tem muito poder. Será que é um risco trazer um cara que sabe que vai tentar fazer do jeito dele tudo de novo? Que também acho certo, mas dá certo isso no Flamengo hoje em dia? Porque o último que deu certo é o Dorival, que é um cara apaziguador. Foi ali, colocou até o Diego Ribas pra jogar no começo, o Diego Alves, e foi ali apaziguando o clima no Flamengo. Havia um caos, né? E ele teve que dar uma diminuída, até porque não tinha tempo de fazer muita coisa. São Paulo, as informações que eu tenho dele como pessoa são terríveis. Como pessoa que ele é um cara intragável, não dá pra você ter eu também. E tal. As informações são essas, nunca tive com ele, as informações que a gente tem, mas são informações bem ruins, que o trato dele é muito ruim. Isso vai mexer com alguma coisa, inclusive, no Flamengo. Ele não quer ex-jogador por perto, ele é cheio de... Bom, enfim. Agora, o resultado dele em campo. Eu gosto muito da maneira como ele faz os times dele jogar. Todos. Eu sempre vejo os jogos dos times de São Paulo. O time do Santos, o que ele fez do Santos. Ele pegou um nada e fez um time. No Atlético, poderia ter ido mais longe, mas foi vice-campeão. Fez um excelente trabalho no Sevilha na primeira passagem. Fez o Chile ser campeão da América. Né? Que não é jogando bem bonito. Fez a Universidade de Chile ganhar uma Copa menor aqui, que são coisas que muito difíceis de conseguir. E agora tem um material humano excelente nas mãos. Eu vejo essa contratação do Flamengo como uma volta do Flamengo à condição de pleiteante ao título. Com o Vitor Pereira não ia dar. Concordo. Acho que são coisas bem diferentes. Vejo o São Paulo numa outra prateleira, muito acima do Vitor Pereira, e acho que o Flamengo fez o certo. Agora, vai dar respaldo para ele? Ele vai encher o saco, ele já deve estar pedindo contratação, ele é mala, isso ele vai fazer. Se ele tiver respaldo, se ele conseguir impor o jeito de trabalhar dele, com o nível de jogo que o Flamengo tem,
o Flamengo volta a ser um dos pleiteantes, eu diria que talvez até o maior dos pleiteantes ao título. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado, que não considerava o Flamengo favorito diante da fase que estava, agora com o São Paulo, e você acha que ele volta? Eu acho que o Flamengo ia ter muita dificuldade. Com o São Paulo, ele volta a ser um dos pleiteantes, sim. Porque é um baita técnico e um elenco maravilhoso. O elenco do Flamengo tem as suas correções, uma coisa ou outra e tal. Mas é assim, de repente o Mauro estava falando sobre o Matheus França. Você tem Gabigol, você tem Pedro, você tem Vitor Hugo voltando. É lógico, tem um baita elenco. Muita gente. Então, realmente, o elenco do Flamengo talvez seja o melhor de todo do Brasil. Talvez não, é o melhor de todos. E agora traz um técnico com alto nível. Então, acho que o Flamengo volta. Ele estava jogando sem técnico, pô. Um negócio horroroso, o cara atrapalhando. Agora a coisa muda completamente. Quando estava vendo o vídeo do São Paulo chegando ao Ninho do Urubu, com o Marcos Braz apresentando, era mais fácil já preparar o vídeo de apresentação para todo treinador que chega a cada 4 meses no Flamengo. Porque imagina, toda hora, uma hora que você está aqui, não sei, pelo amor de Deus, ô Marcos Braz, faz alguma coisa, mas ou não faça mais, né? Um VP já saiu, o outro continua, né? Fazer o quê? Mas São Paulo é tudo isso, é o pacote. Se fosse no Flamengo, fosse outros clubes, é muito bom treinador. Até não é só no caso do Flamengo e do São Paulo. Quando a gente vê contrato até o final de 2024, a gente já olha assim, tipo, será? Né? Porque ganhando, perdendo... Aí já é exagero. O exagero daí vai ter multa e tal, mas enfim. Mas que ele é ótimo, acho que, embora tenha outras questões, ele é muito no ataque posicional, resta saber se vai dar certo, se ele vai se entender. Mas assim, é muita gente boa, a pressão também, mas é Flamengo e tem muito potencial para crescimento. Eu acho ele ótimo treinador, é um treinador legal, muito melhor do que o Vitor Pereira para esse momento. Vai ter algumas questões de ajustes, mas o Flamengo continua forte, como é o Galo, embora estreando mal, o Palmeiras que ganhou, mas não jogou bem, o Fluminense que ganhou, jogando bem e tal. Vai ser um campeonato longo, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, mas tem time, tem elenco, tem camisa e inteiro que tem um treinador experiente, qualificado para botar o Flamengo no nível legal, no nível que se espera do Flamengo pelo nível de investimento. Mauro César, antes de você se despedir, né? A gente trouxe aqui, ó, o Sampaoli já treinou o Pulgar e o Vidal na seleção chilena, o Gerson no Olympique, ele próprio pediu a contratação do Gerson, e o Marinho no Santos. Eu acho que tem mais um. Bruno Henrique. Ele treinou o Bruno Henrique muito pouco no Santos, mas não chegou a jogar. Ele encheu o saco para trazer, aí quando trouxe o Bruno Henrique, ele foi embora. Foi muito isso. O Pérez estava enlouquecido e tal. Aí botou um dinheiro que não tinha nem, aí ele saiu. Foi quando chegou o Bruno Henrique. Mal ele se encontrou. E ele trabalhou com esses jogadores. Agora, tem isso, né, Mauro? É um cara que vai fazer do jeito dele. É um cara que deve botar a garotada para jogar, pelo estilo de jogo, como a gente está falando, que marca a pressão, como o Vitor Pereira. Queria jogar e não conseguiu. Tem a chance de dar super certo, mas esbarra naquele problema do Flamengo. Será que vai cutucar os medalhões? Será que vai estragar o vestiário? Será que o time vai jogar por ele? Tem um pouco esse questionamento, né, Mauro? Mas sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Eu acho que aí o problema não é dele, o problema é da diretoria. A diretoria deveria se colocar do lado do técnico e, se algum jogador estiver insatisfeito para valer, vai lá e resolve, rescinde o contrato, negocia, faz o que achar que tem que fazer. Como a diretoria resolve isso? Chamando o grupo e falando na lata, ó, vem cá, chega de... Já deveriam ter feito isso há muito tempo. Mas será que não fizeram, Mauro? Não faz filho, acorda, vai dormir cedo, só 1 hora de videogame. Se fizesse, não saberia. Mas é porque eu me pergunto, já foram tantos anos assim de ver apatia. Mas saberíamos, o cara vaza a escalação e até a forma como o time vai se comportar taticamente, não ia vazar um negócio desse? Vazaria fatalmente, mas não aconteceu. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Pelo contrário, e ali você tem até alguns jogadores cujas renovações de contrato são muito questionáveis. Jogadores já mais veteranos, que talvez nem devessem mais continuar no elenco, mas que eles resolveram renovar, e não foi nem responsabilidade do Dorival nem do Vitor Pereira. Porque um estava saindo, o outro não tinha nem chegado ainda. Renovaram com o Felipe Luiz, renovaram com o Davi Luiz, renovaram no ano anterior com os 2 Diegos. Então, todos esses caras são jogadores que você pode questionar, pela idade, inclusive. O Davi Luiz vai fazer 38 anos. Aliás, o Felipe Luiz. O Davi Luiz vai fazer 36. Então, são jogadores até pela idade que você tem... Por quê? Porque é evidente que chega um momento que ele não consegue fazer aquilo que determinados treinadores, que são os técnicos que estão contratando, precisam, que é um jogo que exige muita parte física. A não ser que o cara veterano consiga corresponder à altura. Mas eu acho que a avaliação não passa por aí. Eles renovam e acabou. Vamos renovar com fulano, com ciclano e tal, decide ali por outras questões que não são especificamente aquelas que deveriam pautar esses acordos de prorrogação de contrato, que é o que o técnico quer, se o jogador pode executar aquilo que ele pretende. Aí você tem uma falta de sintonia, eventualmente. Agora, a gente falou, né, sobre essa situação de uma possível renovação.
o Flamengo até chegou a renovar, né? Chegou a mudar elenco, mas continua. E aí, bastante. sim. Mudou bastante. O time que jogou a final do Carioca, o primeiro jogo, só tinha um remanescente em 2019, que era o Gerson. No segundo, que saiu e voltou. No segundo era o Gerson e o Gabigol. Na verdade, o elenco foi muito modificado em relação Quem ao que era. ficou foi o quarteto, né? Gabigol. do Bruno Henrique, E que isso que eu ia o perguntar, Caio, do o Bruno Felipe Henrique. Luiz, O Bruno Henrique, a gente tá falando do Pedro, do Gabigol. Se o Bruno Henrique jogar o que ele joga, o que ele jogava, inclusive, antes da lesão, Sim. ele não é baita reserva. reforço. Ele não é Ele é reserva. curioso porque ele joga um Será ano que ele vai jogar? contundindo, aí ele se contunde, fica um ano parado, tem dado muito azar na carreira. É. Eu sou muito fã do Bruno Henrique, mas pode ver a carreira dele. Ele tem um ano que ele voa, e aí no outro ano ele se machuca, tem um problema qualquer. Tomara que agora ele tenha uma sequência, porque ele é um baita jogador. É, né? porque o Bruno Henrique, pra mim, não fica no banco. Não mesmo. Se ele Não, voltar. se ele sendo voltar ao que ele nível era, dele, ou joga com 12, né? Porque ainda tem volta a Caeta. É muita gente qualificada e fora. O Matheus que tá jogando, o Vitor Hugo que tá voltando, é um baita jogador. É muita O gente. Paulo boa. gosta de mexer muito. Também ele diz, ele mexe vai muito, estar assim, muito, com muito. certeza. Vai rodar no sentido que vão jogar, não que vai rodar no mau sentido. Vai jogar muita gente desse time do Flamengo. Não tem dúvida. Nilson, a sua opinião sobre o Sampaoli? Grande Você milongueiro. pediu pra falar dele. Grande milongueiro. É um dos maiores milongueiros da história Quem, o do São futebol. Paulo? Um dos maiores técnicos Mas é bom, né? milongueiros da história do futebol. É milonga total. Ele esperou o Mauro É sair da milonga mesa. Você Ou viu? seja, você Não, arregou. não, eu esperei Você nele. arregou. Ele esperou. Ah, não viu? Saiu do teu lado, quase pisou em cima de que eu não você. fiz, pra mim é milongueiro, cascateiro. Temos técnicos do Brasil superior à qualidade do Sampaoli, entendeu? Não ganha título, um técnico perdedor, Você só falou agora que o Mauro César Meu, tá no Jovem Pan Esportes aqui, desde o Ah, eu sei, mas o Mauro tá do lado, você mas falou. aqui Foi falou. contratado, me pediu. Milonga total. Eu não contrataria ele. Gente, ele é milonga total. Esses aqui, reis de tática aí, ele é professor Pardal, inventa pra caramba. Às vezes ele dá Ele é exagerada, professor assim. Pardal, ele inventa. Você vai ver o Gabigol jogar de lateral direito. Ele é capaz de inventar um Gabigol de lateral direito. Ele é milonga. O técnico com muito gestual dentro de campo, que é o caso dele, sabe? Corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra lá. Pode ter certeza que é cascata. Ah, o Guardiola é um dos caras que Tem mais algum- se mexe no tem- banco, é tem cascateiro alguns agora. caras O Guardiola é o cara que mais se mexe no Tem banco. alguns caras que deram certo no futebol que eu não entendo. Esse Vitor Pereira, por exemplo, milhões, hein? Que multa alta, hein? Hã? Como é que o Flamengo fez uma multa dessa, hein? Mais uma, né? E multa não. Qual é a multa? Só uma coisa, Quanto os pagou caras que o mais homem, se movimentam no Ah, não, banco é o 15 milhões do Guardiola. Vitor Pereira, mas eu quero saber a do Sampaoli. Multa alta do Vitor Pereira, hein? Em breve saberemos. Nossa, assustadora a multa do Vitor Pereira. Bom, mas deixando o Vitor Pereira que já foi, que esse é uma porcaria de treinador também, o Sampaoli é milongueiro pleno, milongueiro total. Não confio nesse cara. Não confio. Acho ele cascateiro. Indica jogador errado. Ele levou, se eu não me engano, o Ganso, não levou outro dia? Você levou pro Sevilha. Levou o Ganso pro Tá jogando Sevilha. muito bem no Fluminense. Levou o Ganso pro Foi um grande erro. Eu não. Com a intensidade dele, Esse não podia não era o colocar, caso. não Ele podia é chamar. fraco, levou o Ganso pro Sevilha, Jesus do céu. Então, tem caras que a gente cria um rótulo, entendeu? Cria um rótulo e acha que o cara é fenomenal. Sabe? É verdade. Mas você que tá querendo o rótulo de milongueiro Não, pra não, ele. eu não crio rótulo de técnico excepcional. O cara rotula como gênio. Não, mas ninguém tá dizendo que é um gênio gênio tático. aqui. O cara não ganha, o cara Ninguém é tá perdedor. dizendo que ele é um gênio, O cara não é é um milongueiro. perdedor. O cara é bom, técnico bom, é que nem o Abel, ganha. Ganhador de time. Não, mas aí eu vou Esse é- concordar raramente com o Flávio Prado. Ele não teve um super time na mão ainda. Não. Porque o Atlético Mineiro dele não era esse galo de hoje Não, e o bilionário. Santos? E o Santos não era um 74 grande pontos time com o também. Santos. O que ele fez no Santos de Milonga, eu vi ele tomar eu vi ele tomar uma goleada, acho que do São Paulo, que o São Paulo é café com leite. Ele tomou uma goleada do São Paulo no Morumbi, que ele inventou um lateral direito, que era lateral Foi pro esquerdo. Palmeiras, 4-0. Eu sei. Palmeiras lá. do Pacaembu. Isso, ele tomou goleada. Sábado. Ele é milonga, Uma baita cara. partida daquela do Ele Palmeiras. é técnico milongueiro, você vai ver, não vai dar certo no Flamengo. Pode escrever o que eu tô te dizendo aqui, depois você me cobre. Vou cobrar. Não vai Olha, isso aqui dar eu vou te certo. cobrar, Nilson. Não Eu acho que vai vai. dar certo. Acho que o no- Flamengo vai Maiores voar com ele. chances Não de vai, dar certo. na, Flamengo minha, vai voar com na ele. minha opinião, quem vai voar no Rio de Janeiro é o Fluminense com um técnico que tá muito está em grande evolução. Eu já fui grande crítico do Fernando Diniz, hein? Agora você tem que reconhecer que o cara está crescendo demais como treinador.
O Fluminense, sim. Ou seja, na minha o Nilson opinião, foi um grande crítico do Diniz, um grande crítico do Abel, ou seja, vai ser campeão mundial. São Paulo é campeão mas mundial. aí é o cara inteligente, que não fica com a mesma Com certeza, opinião. com Você não é certeza. poste. O Abel melhorou muito, eu sou um poste. Só que é bom dizer que ele era um grande crítico do Abel, campeão da Libertadores da Copa do O Brasil. Abel não era o técnico que ele é hoje há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Não é, não. Ele mesmo Melhorou. sabe. Pergunta pro Abel se ele é o mesmo treinador. Claro que não, melhorou. Evoluiu. Mas pergunta pra você se ele era tão ruim quanto você criticava ele. Ele evoluiu. Não, já era bom. O Fernando Diniz também vem evoluindo como eu técnico. concordo. Fernando Diniz parecia que o time dele tinha que ser o Barcelona sempre. Entendeu? O Barcelona que saía jogando daquele jeito ali. Não, nem o Barcelona. Isso, porque tinha jogadores de grandíssima qualidade. Nem o Barcelona, certo. Aí ele obrigava os... O Abel veio jogar com ele aqui no Morumbi, meteu uma goleada no São Paulo. O Abel falou, vai lá, esse zagueiro do São Paulo, tudo perna dura, marca a saída de bola dos caras fortemente, retoma a bola que nós vamos meter Abel uma goleada. Braga. Abel Braga, meteu uma goleada dele. Aqui Show do Euromédio. Com esses erros, ele foi aprendendo. E hoje o Diniz é um treinador que eu reconheço. Eu, por exemplo, se eu tivesse Flamengo, fosse dirigente, entre Diniz e Sampaoli, mas nem pensar. Diniz, entre o Diniz... Olha, cara, o Flamengo cometeu um grande equívoco mais uma vez com o seu treinador. Pode escrever o que eu estou dizendo. Ao longo do É ano... muita coisa pra escrever. Ao longo do ano você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito, você vai reclamar muito. Você e o Viga vão xingar muito o Sampaoli. Tô dizendo. Mas ele campeão, ele vai ser xingado. Vai acontecer. Você e o Viga vão xingar muito o Sampaoli. Tá anotando tudo? Vou começar a anotar aqui, Eu ó. vou sentir muita saudade Aguarde. do Paulo Souza e do Vitor Pereira, que eles me deram grandes alegrias. Não, mas o Sampa- Foram momentos maravilhosos. Mas o Agora eu Sampaoli- acho que o bicho Eu acho que você vai ter que fazer muito exercício pra defendê-lo. não, hein? Vai ter que arrumar jeito pra defender. não, eu não o gosto Sampaoli. dele como pessoa, não. Mas não é eu não faço pessoa. questão nenhuma de defender. Eu não gosto dele como Agora, técnico. eu acho que ele vai, como técnico, ele vai deixar o Flamengo voar. Você tá num grupo. Eu acho que ele passa a você ser o tá num grupo ali favoritíssimo ao terrível. título. Esse grupo do Flamengo é terrível. Você vai ver o que ele vai fazer Esse com o grupo, Flamengo. eu tenho um grande Tá falando de amigo nosso, Libertadores? tem um grande amigo O nosso. grupo de jogadores? Um grande amigo nosso que vai contar pra você um dia. Esse grupo é terrível, esse grupo eu do sei. Flamengo. Você imagina, rapaz, o Sampaoli, Mas ele do não- jeito que ele é. Não, os caras Mas vão é correr isso, de não. costa. Ao contrário. Você vai ver. Ele vai Você vai fazer os ver. caras jogarem. Ele vai fazer os caras jogarem. vai. E ele, bom, enfim. Eu não boto fé. Olha, eu acho que o Flamengo trouxe confesso uma a grande você, Nilson, milonga. que eu me divirto muito com de eu ver a cara do Pilhado, a cara do Viga. É uma delícia. Vai Vou ter sentir sofrimento. saudade. Mas quando veio o São Paulo, eu falei, uma diversão a menos. Eu acho que vai Você ser, vai ver. Vai ver. vai ser ruim o negócio, vai ser feia a coisa. Inclusive, estou ansioso para ver o duelo Abel versus São Paulo. Agora, falando É sobre... mais técnico que o Sampaoli, Falando muito sobre- mais. Vamos ver. Falando Muito mais. sobre... Vamos ver.